Bem-vindos ao RPGcom Podcast, o universo estendido da RPGcom. Nesse episódio vamos falar de RPG, educação, geração de conteúdo, miniatura, plastimodelismo e ferromodelismo. Vocês não sabem o que é isso? Segura que o nosso convidado de hoje, o professor Gilsme Bosco, ele tem um canal onde ele ensina, onde ele mostra, onde ele bate papo com pessoas do hobby, do RPG, board game, miniatura, e esse papo que a gente vai estar. Então deixa eu apresentar ele aqui. Como já falei, professor Gilsme Bosco, graduado em Educação Física, vai além da sala de aula. Ele ensina na Escola Pública Municipal de Campo Limpo Paulista e, em paralelo, comanda o canal Professor Lúdico lá no YouTube. O Professor Lúdico lidera um projeto fora da caixa, que usa jogos de tabuleiro e oficinas de pintura como ferramenta educativas. No YouTube, ele apresenta o Cê Tá Doido Podcast, entrevistando personalidades do hobby e também compartilhando unboxing e tutoriais de pintura no quadro Pintando o Set. Além disso, é mestre de RPG desde os anos 2000, introduzindo o jogo em suas salas de aula. É isso mesmo, que são várias. Então, conhecendo o cara, já viu que o papo hoje vai ser muito legal e bem próximo do que a gente tenta fazer na RPGcom, que é garantir a comunidade segura e expandir o nosso hobby. Professor Lúdico, deixa eu começar já com uma pergunta que a gente começa todo o podcast. Defina o professor Lúdico, não o Gilsme Bosco, o professor Lúdico, em uma frase curta e o que é o RPG para você. Tá, o professor Lúdico é sonho, né, cara? Ganhar dinheiro no YouTube ninguém ganha mais, né, bicho? Não. Pelo amor de Deus, né? Mas é sonho e trabalho, né? E RPG, cara, é prazer total, né, cara? Prazer total, cara. Tá. Eu vou fazer a minha autodescrição, que eu acabei esquecendo de fazer logo no começo. E aí eu vou convidar o professor Lúdico para fazer também. Eu sou um homem gordo, pardo, uso óculos de aro preto. Estou usando hoje uma camisa cinza, barba e cabelo grisalho. Professor, faz sua audiodescrição também, porque a gente tem um número expressivo, né, de ouvintes que não são visuais. Tá. Professor de Educação Física, obeso, careca, com 51 anos, né? Usando óculos, com um arozinho preto, com... Como é que chama essa parte de trás aqui? Azul. E embaixo não tem nada, né? Vidrinho só. Eu tô com camisa azul e o professor tem a pele... Como é que é? Meio branca, causiana. Ah, esqueci como é que fala esse negócio. Perfeito. Elfo ou anão? Ah, putz, cara, é elfo, né? Na verdade, elfo negro, né? Claro. Melhorou um pouco. É uma piada que eu sempre faço, porque o nosso ouvinte sabe que eu sou anão, apesar do 1,84 de altura, eu sou um anão autodeclarado, né? Deixa eu começar fazendo as perguntas, porque o tema em si é muito bacana e tem muita coisa que eu quero, de fato, conversar com você sobre o projeto de educação em RPG, tá? Primeiro, como é que surgiu a ideia do projeto Fora da Caixa e qual é o impacto de levar os jogos de tabuleiro para o desenvolvimento em sala de aula? Tá. Lê, eu comecei na sala de aula no último ano de faculdade, né? Então, em 98, eu estava me formando e já peguei aulas já para substituir um mês a professora, e comecei a perceber, naquela época, que a galera CDF não fazia aula de educação física prática, ou tinha muita dificuldade de querer participar. Então, eu comecei a procurar a linguagem desses jovens, o que eu poderia ajudar. O professor eu sempre fui dos dois lados, né? Casca grossa e casca grossa, né, que a gente fala, e nerd, né?
Então eu gostava de arte marcial, gostava de praticar esporte, mas adorava também videogame, adorava literatura fantástica, adorava assistir filmes, séries e tudo mais aí. Então, eu percebi que através dos jogos eu poderia atingi-los de uma forma mais eficiente, trazendo eles para o meu lado, porque se o professor não consegue conquistar o aluno, ele pode estar ensinando lá a fórmula mágica da vida eterna, que o aluno não vai ligar para o que ele está falando. Essa que é a grande verdade. Tá? Então tem grandes caras, grandes gênios que não sabem ensinar, porque não traz o aluno para o lado dele, né? Então, existem professores que já não são tão, assim, não sabem tanto, assim, não têm tanto inteligência e ensinam muito melhor, porque conseguem trazer os seus alunos para próximo dele. Claro que junto disso tem toda a parte de carinho, de amor mesmo, né? Que é muito importante na educação, sobretudo hoje. Então, eu comecei a introduzir os jogos que tinham na escola, que era Banco Imobiliário, o UAR, né? Era o que eu tinha conhecimento na época. Lembrando que naquela época não tinha internet do jeito que é hoje, YouTube, né? Uma entrevista assim como a gente está fazendo era impossível. Né? A comunicação era mais distante, né? Eu acho que todo mundo era muito distante. Para ir pro internacional de RPG, né? Vinha carta. Você recebia uma cartinha da Devir para você escrever, né? Era coisa de louco. Então, eu comecei a utilizar esses jogos, vi que deu certo. Alunos que estavam no 3º ano do ensino médio, que não sabiam o mapa, aprenderam o mapa, o básico, lógico, mas depois para se aprofundar, entender mais sobre o mapa, é um pulo, né? Sim. Mas por quê? Isso por causa do lúdico, do prazer, que agora que você está jogando, você tem aquele prazer, aquele tesão gostoso. E aí, cara, tudo fica fácil de você absorver, de uma forma, e não vai ter prova. Eu não dava prova dessas coisas, pô, vou ficar dando prova de coisas fantásticas, né? Não precisa, o cara já absorve. Beleza, eu consegui fazer um trabalho bacana. No final dos anos 90, 1999, eu falei, eu quero aprender a jogar esse RPG, esse tal de RPG na mesa, porque eu já tinha o RPG, o First Quest, eu já tinha tentado com meu irmão, meus amigos, jogá-lo, e eu não conseguia entender, porque, infelizmente, naqueles livros, não explicava como jogar, Lê. Não explicava, Leandro. Então, um baita de um erro ali no First Quest, que não deixava claro que não era um jogo de sequência, como um jogo, como é que fala? Um adventure. Não é assim. Você está contando a história, mas a história pode mudar a qualquer momento. Então eu não conseguia, cara. A gente sentava para jogar, mas não é possível. Será que a gente é burro, cara? O que será que está acontecendo? Não, tem alguma coisa errada. E era muito mais fácil do que eu imaginava, né? Então, ali no final de 99, eu encontrei uns amigos jogando RPG no UAU. Eu encontrei alguns amigos, o Thiaguinho de São Paulo, tal, o Grola, né? E eles me convidaram para eu ir jogar na mesa deles de final de semana. Era uma vez por mês que eles se encontravam. Eu achei legal e eu fui conhecer. E aí que caiu a ficha, Leandro. Aí que caiu a ficha como jogar RPG. E foi amor à primeira vista. Eu falei, cara, o potencial educacional desse jogo é espetacular, né? E então, nessa época, eu comecei a introduzir o jogo de RPG. Já me levaram por um evento que teve na Paulista, lá no Castelinho da Paulista, não sei se você se lembra. Ali famoso nos anos 2000, Castelinho da Paulista, sim. Teve um evento fabuloso lá, fui super bem recebido pela galera do RPG. O professor, acho que era o primeiro professor que estava louco, né? Que estava entrando no meio do RPG, um dos primeiros, né? Então, pô, professor, que legal que você veio aqui. E eu fui mestrar. A galera de São Paulo aí, que era de Pirituba, não, vai, senta e mestra, cara, você vai tirar de letra. E a galera gostou, eu falei, pronto, achei, vou continuar com esse negócio, é muito gostoso contar a história, né? E, beleza, deu certo, beleza, fizemos várias atividades na escola, eu tive grupo de RPG com meus alunos e ex-alunos, porque eles viravam ex-aluno e continuavam jogando. Mas continuavam jogando, sim. Continuavam jogando. E tínhamos um grupo que tinham pessoas de vários gêneros, não era só os cuequinha, né? Tinha todos os gêneros ali, tinha todas as classes sociais, enfim, era muito bacana, eram muito, muito amigos. Depois,
veio aquele advento, infelizmente, do rapaz lá de Minas Gerais. Não sei se sim, sim. Não sei, agora esqueci o nome da cidade. Em Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. E eu tenho ainda muita amizade com o pessoal da Devir, né? Agora nem tanto, porque o Douglas faleceu, né? E o outro Douglas saiu. Tenho amizade ainda com o Marcelo Del Débio, né? Com o Norson, da Diamond Editora, né? Então eu acompanhei de perto isso daí, eu vi o quanto que eles gastaram com advogados para tirar o menino lá que não tinha culpa de nada, né? Não tinha nada de assassinato. Quem assassinou era um outro cara, chamava Jesus, não tinha nada a ver com o RPG. Não tinha nada a ver. Só que, infelizmente, né, você sabe que essa história aconteceu naquele jornal da noite, né? Aquele último jornal que tinha na Globo. Eu assisti aquele jornal, cara, eu fiquei assim, ó. Cara, de vendo as asneiras que foram ditas, infelizmente. E, cara, no outro dia já virou. Pô, mas aquilo lá que você dá lá para os alunos, aquilo lá não é legal, aquilo lá é de outro mundo. Cara. E para explicar, né, cara, foi difícil. Então, em 2004, eu mudei da minha cidade, né, onde estava o último ano, vim para Jundiaí. E comecei a dar aula em escola nova. Então, você estava pisando em ovos, né? Então eu dei uma recuada no Roll and Play Game, continuei com possíveis jogos de tabuleiro e a ludicidade em minhas aulas, mas eu só fui retomar mesmo essa ludicidade toda e tal em 2009, quando eu entrei na prefeitura aqui de Campo Limpo Paulista, São Paulo, né? Então lá eu comecei a idealizar projetos, a escola tinha alguns jogos piratas, sabe, cara? Jogo piratão. Sim. Tinha pra caramba. Uma imitação. Futebol de mesa, né? Futebol de mesa também levei para eles de forma lúdica e esportiva, mas ainda não tinha colocado o RPG. Voltado com o RPG, né? Ainda não. Eu falei, não, ainda preciso de um tempo, preciso conquistar mais, né? Passou-se um tempo, eu fui para a oficina pedagógica da cidade, né? Trabalhei 4 anos lá na Secretaria de Educação. E nesses 4 anos, teve um momento lá que um professor de história falou assim, ô Bosco, você que é especialista em RPG e tal, vamos fazer uma oficina aqui para os professores de Campo Limpo Paulista sobre jogos, RPG e tal. Eu falei, vamos. E, cara, eu entrei na internet, fui pesquisar, caiu no canal do Jack, cara. Ele tava jogando X-Wing. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que tem essas coisas já no Brasil, rapaz. Eu não sabia, eu tava morto durante quantos anos, né? A gente passou por um hiato. Quem viveu essa época, né? Do endemonizamento, ou sei lá como a palavra chamar isso, do RPG, e aí uma nova geração de jogadores começou a aparecer, e a gente ficou meio que num hiato ali. Aconteceu comigo também. Quando eu voltei a jogar RPG, nossa, tem tudo isso já aqui de RPG? Canais de RPG, site de RPG, cara, tinha lista de jogos de RPG nacional bombando. Falei, caraca, que maneiro. E o board game começando, né? O board game nacional começando ali. Isso já era o ano de 2014, velho. 2014. Então a gente preparou essa oficina, esse workshop, foram em 2 dias. No fim, esse outro professor saiu da oficina pedagógica e eu dei continuidade no projeto e fiz oficina só com os professores de educação física, né? Foi muito bacana, a galera gostou, tudo. E aí, cara, eu tive que conhecer um monte de coisa, né? Eu demorei mais ou menos, cara, 1 ano para montar essa oficina para os professores. Demorou pra caramba. Porque eu queria ter total controle desses novos jogos que estavam chegando no Brasil, né? Que é diferente daqueles que a gente tinha jogado. War, Banco Imobiliário, muito mais legal, putz, nossa senhora. E aí, esses jogos. Problemática também, né? Eu tô vendo a coleção aí. Tinha toda a problemática também que você tinha que tomar cuidado com que ainda ressoava do problema lá de Ouro Preto, né? Eu falei sobre o RPG durante esses 2 dias, eles só não praticaram, né? Mas aí já estava legal, o Lê, porque a partir ali, acho que no final ali
da década passada, eu acho que a academia já estava consolidado que o RPG não tem nada a ver com nada satânico, não tem nada a ver com nada, tem a ver sim com uma super ferramenta para a educação. Né? E os preconceitos na escola já tinham sumido. Por exemplo, quando eu comecei com jogos, Lê, o professor passava assim, olhava eu trabalhando lá com 4, 5 ar que tinha na escola, e eu comprava também, né? Eu tinha 2, um velho, um mais novo, eu ficava com 5 ar. E falava assim, ó, tá matando aula, ganhando dinheiro do Estado na folga lá, coçando, jogando. Se for assim, eu também dou aula. Mas ele nunca foi lá pegar o jogo e tentar ensinar uma sala de 45 alunos noturno, uma sexta série de só alunos problema, e todo mundo jogando. Ninguém roubando peça, ninguém amassando caixa. E eram terríveis, Lê. Eram terríveis mesmo, era uma sala terrível. Eu ensinando geografia para eles ali, através do jogo. Né? Bom, então, já nesse tempo, então, eu estou te falando, já estava legal, já não tinha tanto preconceito, é uma coisa mais aceita, né? RPG, board game agora, que nem forte, né? Então, quando eu saí da oficina pedagógica e voltei para a sala de aula, que é o meu lugar, eu falei, vou montar um projeto de jogos. Eu tinha ajudado aqui na organização durante 2 anos e meio do Além do Muro, que você já deve ter ouvido falar, né? Aqui de Jundiaí. A gente transformou um evento que era um encontro num mega evento, quase uma feira, né? Uma mini feira, de board game, que acontecia de 2 em 2 meses. Foi muito legal, foi sensacional. Eu vou levar todo essa expertise que eu tinha adquirido, vou levar para a sala de aula, meu. E aí montei o projeto Fora da Caixa. E começou como? Fui atrás de documentos de vários amigos e amigas que já tinham, né? O do Buda, e da minha amiga lá do Nordeste, que agora esqueci o nome, que ela é uma leitora voraz, ela sempre está com curso sobre os jogos na sala dela. Puxa, eu esqueci o nome dela. Já entrevistei ela e esqueci, mas enfim, me ajudou pra caramba. E montei o meu projeto. Lá do Nordeste, quem é? Arusha Oliveira ou não? Acho que não, cara. É uma que sempre está dando... leva os jogos para a escola particular, cobra por isso, né? Tem um projeto para isso. Oficinas lúdicas, eu acho que chama o projeto dela. A professora? Ela é psicóloga, né, se eu não me engano. Não, então eu tô confundindo. Tem uma professora também, que é parceira da RPG Com. Eu tive com ela até na DOF, para a gente fazer um trabalho justamente de RPG e educação. Daqui a pouco eu procuro aqui o nome dela. E aí, ela me emprestou o documento, eu dei uma olhada, falei com o Buda também e tal, e montei o meu documento, né? Entreguei na escola, passou de primeira. Né? Então eu ganhei jogos, cara. A comunidade forneceu jogos, depois as editoras, você sabe que no Brasil é complicado, porque o que tem de gente querendo dar golpe, querendo dar um despertinho, você sabe como que é, né? E no fim, quem trabalha a sério, às vezes acaba sofrendo, né? Mas eu já sabia disso, né? Então, e a galera já me conhecia como organizador do Ali no Muro, então foi um pouco mais fácil. A galera mandou jogos, eu gravava. Os jogos estão lá na escola, tudo guardado. Então comecei isso com crianças do 4º e do 5º ano. O Fora da Caixa mesmo, ele se formatou, ele se tornou um projeto mesmo, então, em 2017, cara. 2017. E foi um ano mágico, cara. Foi um ano mágico. Eu dava em torno de 6 horas de oficina gratuitas para eles por semana. Gratuita, sem cobrar nada. No meu horário de almoço, que era de 2 horas. Eu almoçava correndo e ia lá jogar com eles. Para poder... E no meio desses alunos, cara, tinha um moleque que era... Mano, ele tinha a mente de designer, cara. É impressionante, de game designer. Ele começou a criar jogos lá com barro, com pecinha de madeira, sabe? Desenhando na folha do caderno. Eu falei, cara, é aqui que eu vou amarrar meu burro, meu. Que orgulho, né, professor? Sim, cara. E quando um começa, todos os outros vão juntos, cara. Porque contamina, né? Contamina do lado de uma forma boa, né? Sim, e eles começaram a criar jogos e tal. Eu falei, nossa, cara, essa ferramenta é espetacular, velho. Isso aqui não tem igual. Então eles fizeram jogos, inclusive no final do ano eles apresentaram no Além do Muro seus joguinhos, né? A galera achou o máximo, foi lá, e eles ficaram todo, né, cara? Foram apresentar o jogo.
Então eles lá pareciam gente profissional. Olha, aqui você joga o dado assim, faz assim. Nossa, foi maravilhoso. E eu acho que também marcou a vida deles para sempre, né? Então é isso que o jogo proporciona. Depois eu mudei de escola. E olha isso, aqui está uma dica para você aí. Cuidado com o que você vai fazer numa escola, porque quando você vai para outra escola, pode não ser nada que você está esperando, porque as clientelas são diferentes, totalmente diferentes. Então, quando eu cheguei na outra escola, já não tinha essa ideia de querer criar jogos, eles queriam jogar, gostavam mais dos jogos mais clássicos, você tinha que ir devagarzinho com os board games, para eles irem, né? Você, enfim, dando droga em quantidades homeopáticas. Homeopatia, né? Para viciar devagarzinho. E, cara, deu certo, eles gostaram bastante. Um pouquinho depois ali da pandemia, quando a gente voltou para a aula, eu tentei reintroduzir o RPG. E foi muito bem aceito com alguns grupos, né? Eles gostaram, eu inventava na hora a regra ali, com qualquer dado, para o ímpar, Jankenpô, e vamos que vamos, e o lance era a interpretação, e eles entenderam e gostaram bastante. Deixa eu aproveitar. Pode concluir, eu quero só aproveitar. Infelizmente, você sabe que a educação no Brasil não é levada a sério há muito tempo, né? É um projeto, né? A educação é um projeto que ela seja falha, que ela seja omissa e que transforme professores em vilões. É lógico, né? Então, você vê algumas ações assim herculâneas para tentar ajudar, mas você vai ver no fundo do poço, ninguém está nem aí. Então eu tinha uma biblioteca para trabalhar isso esses anos. Quando o trabalho se consolidou, fechou a biblioteca. E aí, onde que eu faço isso? Tenho que voltar às minhas aulas, naquele momento oportuno, não posso usar toda a minha aula para dar board game, senão eu não faço o currículo, né? Programático, né? Dessa BNCC, essa coisa horrível, né? Que engessou tudo. Mas tudo bem. Enfim, eu introduzi um pouco de pintura de miniatura, porque eu poderia pegar 5, 6, pouquinho, e ensinei também para alguns alunos a pintura de miniatura, às vezes no corredor ali da escola, na frente da gestão, né? Mas é essa dificuldade que hoje eu tenho, falta de espaço na escola para poder fazer os meus projetos, que eram gratuitos, né? Tem um parceiro nosso, o Jaime Cancela, até mudando, que a pergunta que eu vou fazer é outra, o Jaime Cancela, é Jaime Leandro Cancela. Jaime! Tu conhece? Sim. Claro. Desde a época que ele também é um promotor lúdico do caralho, ele tá em Sertãozinho, no interior de São Paulo, então você já conhece, eu ia indicar um amigo em comum. Então, já conhece que ele tem justamente um projeto, graças a Deus ele conseguiu, junto à prefeitura da cidade, manter o seu projeto, que é basicamente isso que... Leandro, o Jaime ia vir na minha escola. Eu fui para a gestão e falei assim, olha, eu tenho um amigo meu que ele é especialista em jogos, RPG, ele quer vir, ele quer fazer uma palestra, ele quer fazer uma iniciação, um super workshop sobre RPG. Vamos? Cara, ninguém vem aí. Eu lá, e ele, cara, eu quero ir aí, gostei dos seus alunos, tô vendo aqui que eles são bacanas. Não consegui trazer ele, cara, porque a escola não ligou para isso, cara. E aí é um projeto... Cara, a gente precisaria de pelo menos mais 2 podcasts para falar sobre a grande sacanagem que é o nosso ensino, sabe? É fábricas de... eu tenho uma opinião bem controversa, porque eu acho que o nosso sistema de ensino é para formar operários, sabe? Para formar formigas operárias. É isso, sabe? Sem raciocínio, sem pensamento crítico. E aí você tem essas ações que são apagadas porque geraria um movimento, né, de conhecimento, de busca de conhecimento, busca de realizações individuais, sabe? Apesar de ser um trabalho coletivo. Mas deixa eu voltar. Você está falando sobre todo o trabalho. E aí eu queria pegar da tua experiência para falar.
para bater um pouco mais entre RPG e educação. Certo. E eu queria saber, ou pelo menos na sua visão, o que o RPG contribui para o desenvolvimento das habilidades dos alunos dentro de sala de aula. Cara, hoje o RPG é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta. Tem gente que quer falar que é a única, que não, isso aqui é o futuro. Não é uma ferramenta, existem outras. Entretanto, ele é muito poderoso, mas o professor precisa ter um pouco de conhecimento. E aí que tá. Será que ele vai querer, né? Não sei. Né? Infelizmente, você vê que eu faço entrevistas com a galera sobre educação, não aparece um gato pingado para assistir, né? De professor, nada, zero. Então, mas o RPG, ele é uma ferramenta, talvez, na minha opinião, como ele é feito, como ele foi criado, é a ferramenta mais poderosa para você ensinar o aluno a ler e escrever com prazer. Isso eu estou falando o básico do básico que o RPG pode ensinar. Porque ele precisa saber ler, ele vai ler, porque ele vai querer ler o livro tal, porque ele vai querer interpretar melhor, ele vai querer conhecer melhor o mundo que ele está jogando, o seu mestre criou um monte de história, ele vai querer ler, né? E ele vai querer também escrever o histórico do seu personagem. Ele vai começar a criar, talvez ele vire um mestre, ele precisa saber ler e escrever bem legalzinho, né? Precisa saber se expressar, sobretudo, ele precisa ler e interpretar. Precisa ler e interpretar, que é o que você estava falando, Leandro. Além de criar, como fala-se, uma massa, tudo igual, né? É uma massa que a maioria das coisas que lê não entende bulhufas do que lê, assiste as coisas e não consegue pegar as coisas no ar. Então o RPG tira você dessa sombra, cara, saca? Ele tira você dessa escuridão, né? Ensina a interpretar texto. É um dos piores males, sabe? Não vou falar bancar o velho babaca, não. Falar assim, porque as novas gerações não sabem. Mentira. Na nossa mesmo, você até mais velha do que a gente, não sabe interpretar texto. Lê e não consegue identificar que é um texto mentiroso. Que aquilo dali não é opinião, é baseado em experiência, baseado em fatos, que aquilo dali é uma verdade. Não consegue interpretar isso. Entendeu? Gente da nossa idade mais velho não consegue. Falou tudo, esse é o projeto, né? Infelizmente, entendeu? Para deixar essa turma, quando eu soltar uma fake news, seja que lado for, todo mundo acreditar do meu ladinho, entendeu? Sim. É isso que eles querem, né? É isso que eles querem. E então, aí... Mas ainda vai além, viu, Lê? O RPG ele vai muito além disso. Ele pode ensinar cartografia, né? Mapas. Ele pode ensinar arte. Ele pode ensinar matemática até hoje, professor Lúdico. Até hoje eu odeio matemática. O único momento da minha vida que eu paro para fazer cálculos e cálculos complexos é quando eu monto ficha de RPG. Quando eu monto ficha de um personagem que eu quero combar o extremo. Combar não, porque eu não sou combeiro, tá? Eu gosto de otimizar a minha ficha. Hoje que a criançada está chegando no final dos anos finais, né? Hoje fala anos finais, né? Ciclo 2, cada ano é um nome, muda, não muda nada. Então, hoje está chegando no 8º ano, 9º ano, não sabe as operações básicas da matemática, né? Subtração, adição, multiplicação, divisão. Você ensina com RPG de uma forma super lúdica, super gostosa, e ele acaba absorvendo rapidamente. Sim. Você ensina arte, como eu já falei. Você tem uma introdução ao teatro, porque você está... há uma representação de papel. Uma representação teatral ali, quando você fala com o seu personagem, muda a voz e tal. Então, ele tira... Se o aluno é muito tímido, ele melhora. Se ele é muito explosivo, ele fica mais calmo. Né? Então, tem todos esses ganhos espetaculares, além de... Se o cara gostar bastante, ele pode aprender ainda a arte de fazer cenários, pintar miniaturas e tudo mais. Né? Outra coisa que eu aprendi por conta do RPG, que foi o inglês. O meu primeiro livro de RPG, ele foi em português, foi um amigo que me deu, foi o Vampiro, segunda edição.
mas os suplementos eram em inglês. Então, meus suplementos, por exemplo, o Clanbook Gangrel, era em inglês. Então, peguei o dicionário e ia traduzindo, ele era todo rabiscado. Então, meu primeiro contato com uma língua estrangeira foi através do RPG, sabe? E esse, cara, não tem comparação de ferramenta pedagógica mais poderosa que é o RPG. Entendeu? O board game também ajuda. Ele não tem interpretação, ele não tem essa paixão de jogar de novo. É a minha próxima pergunta, então. Como é que o que precisa ter, ou até para uma dica, tá, de outros professores que queiram introduzir o board game, como dica, ou como você escolhe um board game bom para a sala de aula? Ou qualquer um pode ser? Não, cara. A não ser que você que tá no negócio. Você quer usar o jogo que você quiser, dá para usar. Só que você tem que montar um monte de teaser, porque um jogo que demora 2 horas, a aula demora 50 minutos. Até você arrumar tudo, você tem que contar mais ou menos aí 35 minutos. Você vai ter para jogar. E ainda você tem que ensinar. Então, tem jogos, talvez se você não consiga fazer essa apresentação rápida e um resumo do jogo, complicou. Então, eu costumo usar jogos que deem para jogar nesse tempo. Nossa, cara, só porque eu uso jogos, agora eu esqueço dos nomes, né? Mas o Domino, não é o Domino, aquele que você vai encaixando os dominozinhos assim para fazer o seu mundo, né? Depois você vai somando a água que juntou, as florestas que juntaram. Como é que é? King Domino? Acho que é isso. Cara, eu conheço muito pouco. Eu acho legal. Aquele da Galápagos, que você tem as cartas são transparentes, cheio de códigos, cheio de símbolos, e você tem que pegar algo, por exemplo, o filme King Kong. Aí você pega lá um símbolo que parece um gorila, você tenta montar lá com umas retas por exemplo, um prédio, né? Coloca ele em cima, pega algo lá que parece um avião, fica dando volta, que nome do filme é esse, né? Mas só que você não pode fazer som, não pode fazer, não, só pode falar, esse é um filme, qual que é? Aí, se a pessoa fala King Kong, você faz pontos e a pessoa também faz pontos. Já jogou isso aí? Não. Pô, cara, maneiro, muito maneiro, cara. Entendeu? É muito maneiro mesmo. Outros que a gente usa lá, o Xerife, do Halaban também, muito legal. Piratas, lá da... esqueci o nome agora da empresa que me ajuda pra caramba. Meu Deus do céu. Mas, enfim, jogos que sejam rápidos, assim. Sim, aquele de monstros que ataca Tóquio, King of Tóquio. Que é isso. E justamente eu ia falar, acho que o nome é Tóquio, né? King of Tóquio. Cara, King of Tóquio é pra criançada, aqueles dados enormes, cara, é uma porta de entrada espetacular. A galera gosta muito, 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 bicho. Eu jogo pouco board game, eu tenho que admitir essa minha falha de caráter, porque, cara, eu sou tão envolvido com a questão da RPG e trabalhar com a RPG acaba não sobrando tempo. Mas estou com um grupo de amigos, a gente está querendo jogar mais board game até por conta de projetos, de trabalhos que a gente tenta desenvolver, né? Mas entre o board game que você falou, existe alguma característica, além do tempo, mas alguma característica pedagógica na escolha de um board game? Tá. Você pode... Eu acho assim, Leandro, só tomar cuidado, porque tem um monte de jogo pedagógico que é um porre, né? Feio pra caramba, aquelas pecinhas de... Você sabe o que eu tô falando. Jogar também, né? Aqueles negócios chato que você não quer nem ler a regra. Então, tem que tomar cuidado com esses tais jogos pedagógicos chato pra caramba. Sim. Hoje tem algumas pessoas criando jogos lúdicos pedagógicos, assim, interessantes, né? Mas aí o cara tem, por isso que eu tô te falando, o professor ele tem que estudar bastante para ele conseguir encaixar essa parte temática dentro das habilidades, né? Que ele vai querer desenvolver na BNCC.
eu, como profissional de educação física, eu posso trabalhar, eu tenho essa premissa de trabalhar o lúdico, pelo lúdico. Sim. Então, eu atinjo essas outras habilidades extras, como ler, interpretar, escrever, somar, fazer conexões de símbolos, tabelas, enfim, de uma forma natural. Entendeu? Sim. Então, eu uso jogos do lúdico pelo lúdico mesmo, sem nenhuma. Agora vai jogar esse jogo aqui, que fala da história de Portugal, você depois vai fazer não. Se encaixar, for divertido, eles gostarem, beleza, eles vão se desenvolver de uma forma mais fácil, né? Porque aí que está o lance hoje da educação. É você ensinar ele a pescar e não dar o peixe, entendeu? Sim. Esse que é o lance. Entendi. Não sei se eu fui Cara, claro. assim, eu acho que foi perfeito. Foi exatamente o que eu esperava, até como dica mesmo, sabe? Como escolher um jogo, do que pensar sobre ele. Eu acredito foi meio que uma provocação trazer o nome jogos pedagógicos, porque eu compartilho a tua opinião. Na verdade, são chatos e a gente vai para o mesmo problema, sabe? É uma aula chata, um professor chato que não tenta melhorar algo óbvio. Galera, não me cancele, não cancele o podcast, porque eu estou falando de professores chatos. A questão toda a gente sabe que é muito amarrado e de tanto levar porrada, acaba se acostumando com um cenário para poder levar um pouco de conhecimento. Não é, estou indo mais além do que isso, sabe? É conseguir sim trazer os alunos dentro disso que o professor lúdico está demonstrando para a gente, tá? E agora, aproveitando o momento de provocação, quero lançar mais uma pergunta. Como é que a gente equilibra a educação tradicional às atividades... não sei se já existe, mas a educação ludificada. Como a gente consegue... A educação tradicional, ela já está fora, né? Quem trabalha com educação tradicional está fora dos conceitos atuais, está fora da BNCC, está fora de todos os documentos pedagógicos nacionais, estaduais e até municipais, né? Então a gente, claro que tem um pouco, né? É como você disse, então, tem profissional e profissionais, né? Então, vamos começar daí. Professor, o que é essa educação tradicional? Só contextualiza para a gente poder entender. A educação tradicional que a gente tinha antes é a educação onde o professor é detentor de todo o conhecimento e ele vai repassar para você é um depósito de conhecimentos e acabou. Então, naquela época, você tinha difícil acesso à informação nessa educação tradicional, que era o professor que tinha. Então, é ele que tinha lido todos os livros, é ele que tem as revistas, é ele que lê o jornal, e você não, né? Então, esse é um tipo de educação que funcionou até o início da década de 80, e aí já não funciona mais, né? Você já começa a ter outras mídias, você já tem a televisão forte, né? Você já tinha o rádio, mas sabe como é que é? E com a chegada da internet, com a chegada da Wikipédia, com a chegada do Google, com a chegada da IA, esse tipo de postura do professor é totalmente ultrapassado. Ele não precisa de mim para saber. Ele pode pegar o celular ali, e já sabe o que é. Sim. Então, o que ele tem que ter? Porque antes você tinha que guardar tudo na cabeça. Você não tinha isso fácil. Você tinha que guardar tudo. Hoje não, né? Você pode lembrar de alguma coisa rapidamente com uma rápida pesquisa. Só que é aquilo que você falou. Você deixou bem claro. O aluno tem que saber interpretar aquilo que ele está lendo. Que ele pode pegar, por exemplo, a Wikipédia está cheio disso. Um monte de coisas lá que não são verdades, né? O cara entra de sacanagem. Né? Então, o aluno tem que saber olhar. Por exemplo, uma vez eu dei um trabalho, o aluno pegou um negócio lá que não tinha nada a ver no Wikipédia. Eu falei, cara, você nem leu o trabalho, né, bicho? Porque é o que você entregou para mim. Né? Então, é isso. Né? A ludicidade na sala de aula hoje, ela é importantíssima. Sobretudo lá com os pequenininhos, velho. Então, hoje, quando eu vejo a educação infantil, onde eles estão tudo sentadinho na cadeira,
Isso aí é totalmente ultrapassado. Isso aí acabou. A escola ela tem que se reestruturar para essas crianças. Por exemplo, elas estão no seu momento de movimento, não tem que ter carteira fixa, não tem que ter nada disso, porque elas vão aprender com o movimento. Isso não é o professor lúdico que está falando, isso a ciência fala. Né? Então, é isso que seria uma educação tradicional, e a gente tem uma educação mais moderna. Né? Mesmo assim, você tem alguns retornos, tá? Você tem alguns retornos. Por exemplo, países super desenvolvidos que estavam com a tecnologia, com o computador, com o notebook, enfim, na sala de aula, eles estão retirando do ensino básico. Porque eles perceberam que as crianças diminuíram brutalmente seu vocabulário. Porque você vira VC, claro que na outra língua é diferente, mas tipo assim, valeu, vira um joinha, um emoji. Sim. Então o vocabulário dessas crianças foram deprimidos de uma forma brutal, tipo 20% do que era anos anteriores. Então esses países estão retirando isso, né? E estão voltando. Tem que escrever, tem que ter esse movimento, né? O movimento da pinça, que é importantíssimo e tal. Então você tem uma volta da tradição nisso, mas não que o aluno, que você aqui é o detentor. Fica limitado somente a isso. Exatamente. Né? Exatamente. Entendi. Agora, é o seguinte, já não conseguimos dar aula mais perfeitamente em sala de aula, já é difícil segurar. Se você não trazer uma proposta onde você faça com que o aluno tenha curiosidade para aquilo que você está fazendo, que o aluno esteja um prazer, esteja assim, pô, que legal isso, você não vai trazer ele mais para você. Então, matemática, português, ciência, qualquer disciplina que não consiga fazer isso, não vai rolar. Ah, mas na faculdade rola. Mas a faculdade é diferente. O cara não quiser fazer, você dá uma nota lá vermelha no cara lá. Se vira aí, ó, tem 5 livros para você recuperar a nota, né? Você não vai fazer isso no ensino público, é difícil começar a fazer isso, né? Que hoje. Porque tem duas partes também, né, Lê? Tem essa parte que a gente precisa se adaptar aos novos tempos, a gente precisa atrás de novas pedagogias e tal, mas também tem uma outra parte que o aluno tem direito a tudo, ele pode faltar o quanto ele quiser, que ele vai ter direito a trabalho, não tem mais aquela. Como eu posso dizer, precisava ter um pouquinho mais de rigor. Não é porque nós estamos em novos tempos, também não tem que ter disciplina, não tem que ter, o aluno tem que ir para a sala de aula, ele tem que ter aquelas horas, né? E há uma política hoje de maquiar isso, não de hoje, né? Já faz umas 2, 3 décadas, assim, dessa maquiagem, assim, né? Entendeu? Sim, isso é muito real. Eu vejo através do meu filho, né, que assim, eu tenho um filho e, óbvio, fruto de bastante trabalho meu e da mãe, a gente consegue dar bom ensino para ele. E eu cobro bastante, a mãe cobra bastante dele, mas no geral há por exemplo, o ensino público, ele tem aprovação direta. Então ele vai até os primeiros anos antes era do ginásio, não sei como é que fala agora, mas está ali entre a sétima, né, sétima série até a nona, sem precisar aprender de verdade, porque ele é aprovado direto e ele chega lá sem muito embasamento. A gente volta para o problema de os cálculos básicos, interpretação de texto, a gente volta a falar desses problemas. Né? Para fechar, juro que eu vou fechar agora com um tema polêmico que eu não quero te comprometer. Mas eu queria falar uma coisa antes. Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu vou falar uma coisa aqui inédita que eu nunca falei para ninguém, nem para minha família, nem para ninguém. Olha aí, é o que vocês gostam, né? Minha esposa está escutando lá na sala. Gosta de fofoca, é isso, fofoca. Então é um negócio que eu estou guardando, assim, que eu não precisava nem falar, mas vou falar. Então, manda. O meu filho foi criado com os meus pais, né? Primeiro casamento, não deu certo, ele morar em Jundiaí, ele ficou com os meus pais, ainda bem que ficou com os meus pais, senão ele ia passar fome comigo aqui. Mas enfim, essa não é a história. A história é a seguinte: você sabe como é que é neto, quer cuidar pro vô e vó, né, cara? Fala o que quer, né? Então, assim, chegava lá, eu via que ele não praticava leitura, não praticava escrita, e isso eu falei, isso aí vai fazer muita falta para ele, eu preciso desenvolver alguma coisa
Então eu comecei a introduzir ele nos jogos, nos videogames, né? Um videogame de RPG, de adventure, onde tem muito texto para ler, né? Se ele quisesse acompanhar a história. Falei, se você não ler, você não vai conseguir jogar, hein? E ele começou a ler, ele começou a se interessar, lia de forma rápida, né? Aí ainda vi que não funcionou, né? E eu tomava crítica da minha mãe, tá fazendo isso, não sei o que tem, eu quero, eu não vou falar nada, deixa rolar. Aí depois eu dei livros para ele, né? Livros do Senhor dos Anéis, RPG, Harry Potter, não lia, cara. Não lia nem a pau. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir quebrar isso, né? Eu falei, não consegui quebrar com videogame. Não consegui quebrar com a literatura fantástica. Eu vou tentar quebrar com o board game e RPG. E aí eu introduzi ele ao RPG, meus sobrinhos foram lá, né? Chamei eles e tal, né? Tudo programado pela mente diabólica do cérebro do professor Ludwig. Né? Aí meus sobrinhos foram lá, e ele entendeu o RPG, se apaixonou, começou a escrever suas historinhas, começou a fazer algumas coisinhas. Introduziu o board game. Aí eu falava com ele, tem que ler a carta, tem que ver. Ele foi pensando. Isso. Hoje ele já leu os livros lá do Senhor dos Anéis, já leu o Hobbit, leu o livro inteiro, o livro do jogador, dessa quinta edição. Quando eu vou jogar, ele sabe mais do que eu, tudo as regras. Então, olha só, né? Ainda tem erros ortográficos, tudo e tal, mas perto do que seria uma pessoa que é totalmente adversa a texto escrito e leitura, ficou bom. Hoje virou professor de educação física. A leitura é hábito. Tá? Hoje ele se professor de educação física, se formou. Sério também? Que legal! Que legal, que legal. O senhor Aragorn Bosco, ele chama. É mesmo? Cara, que muito bom saber disso. Então, você já respondeu, mas eu quero que você verbalize. A tecnologia atrapalha a educação? No ensino básico atrapalha. Se for muito utilizado a todo momento, como eles querem, isso aí foi uma forma de o Brasil inteiro lavou dinheiro aí com o negócio de compra de computador para tudo que é lugar. Mas lá fora também, só que o Brasil é super atrasado, cara. Os caras tiram o computador, o Brasil está chegando no computador. Tá entregando o computador. Então, agora, se você souber utilizar como eu falei, em doses homeopáticas ali para as crianças, é muito importante. Você tem a aula de informática para crianças que não têm grana, em escolas super pobres, é muito importante ele saber entrar no Word, digitar, saber navegar, né, e tal. É importante. Agora, como ferramenta principal, como queriam, não. Não pode, não pode. Mas eu, assim, é a minha visão, né? Não sou professor, mas eu acredito que a tecnologia ela é uma ferramenta tão ou mais poderosa que o RPG, né? Porém, precisa disso. Né? Sabe por que eu falo isso, que ela seja... Pode falar. Cortar. Claro. Hoje, quem sabe usar inteligência artificial somos nós, eu e você. Porque a gente sabe lá e dá o comando. Olha, eu tenho um canal assim assado, vou entrevistar não sei quem. Você acha que eu não uso? Claro que eu uso. Só que eu preciso aqui que você faça um texto para mim legal, que não seja ofensivo, porque e ele monta um texto, eu olho e falo, ficou uma porcaria. Mude, não sei o que tem. Esses alunos, por exemplo, hoje, que tiveram toda essa educação maluca aí que a gente está tendo, ele não sabe dar o comando, cara. Ele não sabe usar a IA. Entendeu? Ele não sabe. O vocabulário dele é horrível. Né? Então, assim, diferenças entre palavras, entre sinônimos, você pode dar para a IA e ela, peraí, ele está falando isso, então deixa eu usar esse outro texto aqui do meu banco de dados para montar o que ele quer. Né? Então é isso. Eu tive problema também com meu filho para ler, né? Ele até começa a ler e tal, mas perde o interesse muito rápido. Mas como eu também fui assim, e hoje eu sou viciado em leitura, eu tenho viciado em ler de verdade, praticamente o tempo que eu tiver acordado, eu estou lendo alguma coisa e já li, inclusive, em sonhos. E o meu filho, o que me trouxe para esse hábito de leitura e depois o vício, a dependência psicológica de um livro, foi revista em quadrinhos. E aí eu levei a revista em quadrinhos para o Matheus e ele também não curtiu. O meu filho é negro, né? A
a mãe do meu filho é negra e o meu filho é negro, com todo o biotipo negro. Fora isso, que eu sempre cultivei desde que ele nasceu, que ele não é moreno, ele não é chocolate, ele é negro e todas as características do corpo dele são características de negros, que é diferente do padrão universal e assim, que ele se sentisse bem em ser negro. E quando o mundo falasse diferente, ele saberia que o mundo é que está errado. Pois bem, eu estava na Bienal de 2 anos atrás, acho que na última Bienal que teve aqui no Rio de Janeiro, não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, e aí ele estava em busca de uma revista em quadrinhos. O avô dele deu R$100 para ele comprar uma revista em quadrinhos. E ele estava atrás de uma em específico, tinha umas promoções de 3 livros, jogos, por R$50 e tal, e ele não queria, ele ficava meio assim e tal. Falei, não é o que ele quer, beleza. Aí a gente foi lá na Panini, se não me engano. E a Panini tinha uma revista, o número 1 do Miles Morales, o Homem-Aranha Negro. Eu falei assim, cara, errei feio, porque não é só leitura. Ele não se sente representado nos heróis que eu estava apresentando para ele. E aí, hoje, eu recebi uma revista, né, porque eu acabei continuando a coleção dele, uma revista que é R$42 na Panini. Essa que ele comprou foi R$65. Mas não foi só o valor da revista, sabe? É o valor de se ver representado. E aí, a mudança no hábito de leitura dele foi absurda, porque ele começou a gostar de ler, e aí, tendo o hábito de leitura, ele se abriu para outros textos. Os livros que antes, a mesma coisa, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, na verdade eu não entreguei o Senhor dos Anéis, foi o Hobbit, Harry Potter, outros livros de literatura fantástica também. Aí ele começou a ler porque os personagens falavam dos livros que eu tinha apresentado antes, falavam do Senhor dos Anéis, e ele não entendia a referência. E aí ele começou a buscar no Senhor dos Anéis a referência que o personagem dele falava. E foi isso, sabe? O hábito de leitura vem através do que o jovem gosta de ler, né, cara? Cara, é o que eu falei. Ou deixei de falar, né? Para que algo tenha efeito para a gente, tem que ter significado para você. Qualquer coisa, por exemplo, hoje, eu me dou o luxo de não querer aprender algumas coisas, porque para mim não tem significado nenhum, eu não vou usar para nada, então por que eu preciso aprender isso? Né? Mas tem outras coisas que eu quero, porque significa para mim a mesma coisa foi para o seu filho. Ali não se sente com a representação, representado ali naquele gibi, para ele não tem significado nenhum, então não tem graça. Isso é fatal. E, infelizmente, nós temos uma fantasia muito baseada em coisas europeias. Cara. Né? E a galera esquece, por exemplo, que o Egito fica na África, caraca. Né? O berço está lá na África, mano. Então nós temos histórias espetaculares africanas. Para o europeu não admitir que os egípcios, que africano, que o povo preto construiu coisas que eles não conseguiam fazer e inventou a porra de uma história que pirâmide foi feita por alienígena, velho. Pois é, cara. É esse tipo de luta que a gente tem que fazer. Então, pô, mas é isso, é exatamente isso. Professor. Eu não falei ainda, desculpa, do podcast, do Você Tá Doido podcast. Opa! Para falar dele, o que ele é, mas eu tenho uma outra perguntinha ali depois. Fala o que é o podcast e qual é a proposta dele. O canal é lá Professor Lúdico, né? E a gente tem esse programa dentro do canal, que é o Você Tá Doido podcast. Então, quando eu comecei o canal, ele começou como um canal para ensinar um pouco de pintura, abertura de jogos, ele deu uma patinada legal. E chegou um momento que eu falei, pô, quero ver quem é que pinta, quem são os pintores brasileiros, né? Então pintava só jogo, né? Joguinhos meus e tal. Eu quero ver quem que são os caras, assim, será que existe essa pintura? Existe? A pintura histórica, né? Pintura de figuras históricas. Eu fui ver, cara, não tinha nada na internet de brasileiro, não tinha nada, velho. Não tinha uma entrevista, não tinha nada. Nem lá fora tem, viu? Aí eu falei, eu mesmo vou fazer. Só que a ideia era fazer presencial aí na casa do cara. Você acha? O professor de escola pública ia sair daqui, era no Amazonas, entrevistar um colega lá. Mas não ia nunca, né? Com essa
investimento que tem no hobby, né? Nossa senhora, ia mesmo. Tá bom. Filho. E o retorno que tem nos vídeos também, né? Então, aí um cara me entrevistou um dia, um cara polêmico aí no meio do RPG, do board game, depois eu falo pro você em off. E eu falei, pô, posso fazer isso também. Eu posso entrevistar sim. E comecei a entrevistar no gravado, e depois eu vi que eu não ia aguentar, o computador era uma porcaria na época, era uma bomba. Falei, não, tem que fazer ao vivo isso aqui, se eu for editar, é um mês cada. Pra E aí comecei a fazer ao vivo. Vídeos, Comecei a fazer ao vivo ali na pandemia, e fui procurar as personalidades dos hobbies. Então lá eu trago pintor de miniatura, pintor de figura histórica, pintor de colecionável, plastimodelista, quem faz cenários de RPG, quem cria RPG, editora. Tem uns nomes para te passar aí, não sei se tu conhece, mas tem uns nomes para te passar bem legais, que são parceiros nossos da Apple. Conhece o Zuka? Do Zucaverso? Claro, já veio várias vezes no canal. O Leandro do Você Que Lute, que faz cenário. Já trouxe também, precisa trazer de novo, Lê. Cara, são demais, são foda. Eu sigo os dois, sou apaixonado pelos dois, cara. Não. Demais. Não, são de todas as entrevistas lá, fala pra mim qual foi a que você mais gostou, a que fala assim, eu queria muito trazer e quando eu trouxe foi uma puta entrevista. Já deixo uma dica aqui pra gente ir lá assistir. Não vou mentir pra você, eu gostei de todas as entrevistas que eu fiz, todas, tá? Mas tem uma muito especial, é que se eu fosse colocar, é complicado, né? Porque cada uma tem um tesourozinho, assim, sabe, cara? E pai não tem filho preferido, né? Mas eu acho que uma, eu achei que eu nunca ia conversar com ele, que é do seu Jorge Miguel, que é um cara que ele esculpe, ele desenha, ele pinta, ele monta, ele já fez maquetes excepcionais para o governo, maquetes de usina. É um gênio do miniaturismo, né? Um cara extremamente apaixonado pelo miniaturismo, e que a entrevista dele, eu tive que fazer em 2 dias, estava uma porcaria a internet. Cara, mas foi assim um momento de muita satisfação trazer ele no canal. Essa daí eu acho que foi a que eu mais me emocionei, que ele foi falar da esposa dele, ele chorou, né? Ele estava com problema aqui na articulação da coxa, né? Aqui na cabeça do fêmur, dos 2 lados. Agora ele operou, tá bem, tá sem dor, tá contente, né? Mas é um cara que já tem 70 e poucos anos, tem mais de 60 anos de hobby, cara. Mas na aula que não está cara, perto dele. Então, e aí consegui entrevistar ele e foi um momento mágico, assim, cara. Foi um momento muito bacana, né? Muito show. Fala o nome de novo aqui para deixar como dica para todo mundo ir lá no canal do Professor Lúdico e buscar essa entrevista. Isso, a parte 1, parte 2, lá dos anos 2020, né? Seu Jorge Miguel. Acho que eu coloquei artista completo, alguma coisa assim. Jorge Miguel. Depois tem outras com ele que eu trouxe ele de volta. Ele, cara, ele é um showman, cara. Ele faz você dar risada toda hora. Que maneiro. Vamos buscar. Então, galera, já sabe, a dica maior do podcast do professor, na verdade, é o canal inteiro. Mas vamos começar pelo que ele mesmo elegeu ser a melhor ou uma das melhores. Vai estar com probleminha de som, pessoal, porque estava ruim a internet dele, né? Mas, assim, para mim, é uma das melhores. E eu tenho também, que acho que vai para o livro do recorde, né? Uma entrevista de 7 horas e pouco. Nossa! 7 horas com o Alaerte, que é o nosso maior pintor de figuras, que nós temos figura histórica no Brasil. Eu considero o Alaerte um dos maiores do mundo, aqui no Brasil. Né? Prata da casa. Prata da casa. E na pandemia ele estava. Eu falei, posso te entrevistar? Vamos embora e tal. E ele estava super, né? Imagine, um ano inteiro parado, preso, cara. Os caras estavam loucos para falar. Começamos 7 horas da noite, foi até quase 2 horas da manhã. Perfeito. Cara, chegamos já a 1 hora de podcast. Infelizmente, o Edson, que indicou, né, o Druida, o meu parceiro na EPGcom, ele indicou, ele falou assim, cara, você tem que levar esse cara, o papo é muito gostoso, é muito bom, é maravilhoso, e o Edson não errou em nada. Infelizmente, a galera sabe quando o papo é gostoso, como eu lamento, como eu queria continuar, eu tenho aqui uma infinidade,
Mas vamos marcar um outro. Vai ter uma parte 2, a gente pode marcar parte 3, porque o podcast é nosso, ele está aqui para a gente falar sobre a experiência, mais experiência, como foi sala de aula, RPG, board game, falar mais sobre a junção da educação com o próprio RPG. Mas fala para a gente como a gente se encontra, considerações finais, manda beijo, saúda o filho que agora seguiu nos seus passos de RPG, board game e mestre também. Um beijo aí, filhos. Show de bola, Aragorn. Continua nessa pegada aí, né? Sempre amando os seus alunos, que esse que é o caminho certo, amando o que você faz, né? E tendo bastante dedicação. Pessoal, não sei se eu posso falar do canal rapidinho? Tudo, pode falar o que então, você pessoal, quiser. Sigam lá o Professor Lúdico, né? Assista essa live, deixa a curtida aí, se você gostou. Né? Mas siga o Professor Lúdico, @ Professor Lúdico aí no YouTube. A gente tá no Instagram também, prof.lúdico, tá no TikTok, tava no X, né? Então, siga o Professor Lúdico nas redes sociais para você acompanhar o que eu faço, né? Tá bom? De quinta-feira, eu tô sempre quinta-feira aqui às 19 horas. Aqui não, né? Lá no canal do Professor Lúdico, também na bancada, ensinando pintura de miniatura. Agora eu tô montando um tanque no modelismo, né? Mostrando pra galera que não tem segredo. Enfim, segue a gente lá para vocês. Vocês vão gostar, uma coisa diferente, né? Antes de terminar, cara, que eu esqueci de perguntar e que eu tô curioso pra caramba. Plástico modelismo, eu imagino que seja a construção de miniaturas em plástico. Ferro modelismo seria com ferro. Mas consegue explicar rapidinho pra gente o porquê que existe essa diferença e qual de técnica ou guarda para o pessoal ir lá pro teu canal? Não, posso falar sim. Então fala, por favor. Mas pode ir lá no canal para vocês aprenderem mais. Então, tudo faz parte do modelismo em escala, né, pessoal? Então, tudo na escala. Tem várias escalas e tal. O plastimodelismo, a gente fala, está mais incluído aí os veículos. Você acaba comprando uma caixa, tudo vem dentro de uma árvore, você tem que cortar tudo, é um quebra-cabeça 3D, né? Você vai ter que colar pecinha por pecinha, olhar o manual certinho, monta, depois vem a pintura, enfim. E aí, hoje em dia, essa galera tenta chegar o mais próximo de uma realidade, assim, de uma pintura real, né? Uma pintura bacana, realista, que a gente fala, né? Ultra realista. Beleza. Você tem a pintura de miniaturas, que é a pintura de RPG, board game ou wargame. A gente chama aqui no Brasil pintura de miniatura. Você tem a pintura de figuras, que são figuras históricas e figuras de fantasia, mas já são maiores, 75 milímetros e por aí vai. Você tem o férreo modelismo, já é a galera que faz as maquetes, que o trem vai se movimentar, entendeu, cara? É uma outra pegada, é um outro modelismo, não é um modelismo estático. Né? Resumindo, é isso. Qual que é o mais completo? É o ferro modelismo. Porque você faz tudo. Você faz veículo, você faz figura, você faz cenários, né? Ou então do RPG também, né? Também é completo, você faz tudo isso também. Também. Então é isso. Para saber mais sobre isso, gostou, vai lá no canal dele, Professor Lúdico, aqui no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver no agregador de podcast, só escutando o áudio. Todos os links dessa fera, desse mestre completo, vai estar aqui embaixo. Literalmente mestre, porque é professor, não só mestre de RPG. Vão estar aqui embaixo todos os links que ele falou. Então, se tu tem preguiça de escrever, ô cachorro, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. E assim encerramos mais um episódio do RPG Com Podcast. Hoje tivemos a honra de mergulhar no universo criativo do professor lúdico, professor Bosco, explorando suas iniciativas que conectam educação, RPG, board game, miniaturas e toda a ludicidade que a gente consegue enfiar no meio disso. Não deixe de conferir o canal dele no YouTube. Acompanhe todas as mídias sociais. Como eu já falei, está aqui embaixo. Obrigado por vocês escutarem a gente até aqui. Segue a gente também no YouTube, @RPG Brasil canal. No Instagram, @RPG Brasil. Valeu, fui, beijo!